Muito bom dia, povo querido de Deus. Um abraço a todos vocês, especialmente aos casais que estão aqui. Uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez neste acampamento para casais sobre a família. E eu queria começar essa reflexão com vocês exatamente colocando uma pergunta. O que Deus quer do casamento? O que Deus quer da família? Qual é o propósito de Deus para tudo isso? É preciso a gente entender as coisas conforme a vontade de Deus. Se a gente não entender o desígnio de Deus, a gente não vive bem a nossa fé e a vida não é vivida de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus quis que esse mundo existisse, quando Deus quis que a humanidade existisse, Deus estruturou tudo em cima da família. E a família em cima do casal e os filhos. Este é o grande projeto de Deus para a vida neste planeta. A humanidade, que nasce da família. A gente conhece muito bem a Sagrada Escritura. Deus fez o homem, mas viu que o homem não era feliz sozinho. Depois dele ter dado para o homem todas as coisas, ele sentiu que o coração do homem ainda estava vazio, faltava alguma coisa. Então Deus disse para Adão: eu vou te dar uma companheira adequada. Esse termo adequada aparece 2 vezes no Gênesis. Eu vou te dar uma companheira adequada. E quando Deus fez a mulher, tirando da mesma natureza do homem, né? Quando Deus tira esse pedaço do homem para fazer a mulher, é uma linguagem poética, onde Deus somente quer dizer o seguinte: a mulher foi feita da mesma natureza, dignidade do homem, mas diferente, completamente diferente, fisicamente diferente, espiritualmente diferente, psicologicamente diferente, emocionalmente diferente, para que os dois se completassem. Eu vou te dar uma ajuda adequada. Eu não vou te dar um outro Adão, eu vou te dar uma Eva, uma mulher. E quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou emocionado. Diz aqui o livro do Gênesis, que Adão disse: agora sim, agora eu tenho alguém que é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ela vai se chamar mulher. E é interessante que ele colocou esse nome, ela vai se chamar mulher. Por quê? Porque mulher, a gente sabe, é o feminino de homem no hebraico. No hebraico, homem é ish, I-S-H. Mulher é isha, I-S-H-A. Então Adão disse: eu sou ish, você vai se chamar isha, mulher. E aí, gente, Deus disse a coisa mais importante de tudo, que está aqui no Gênesis 2:24. Gênesis 2, 23, 24. Então Deus diz para os dois assim: o homem deixa seu pai, a sua mãe, e se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Porque eu quis, porque eu fiz assim, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Este, meus irmãos, é o desígnio de Deus. Esta é a vontade de Deus, que o homem se case com uma mulher e seja com ela uma só carne.
E o que quer dizer na Bíblia a palavra carne? Quer dizer natureza humana. Quando Jesus diz para os apóstolos: o espírito é forte, mas a carne é fraca, Jesus quis dizer a pessoa humana, a natureza humana é fraca. Então, quando Deus diz para o casal: sereis uma só carne, sereis uma só pessoa humana, vocês não vão ser dois, vocês vão ser um, pelo sacramento do matrimônio, pela unidade do amor de Deus no altar. Vocês não vão ser mais duas pessoas, vocês vão ser uma pessoa. É mais ou menos aquilo que acontece na Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, nós sabemos, não são três deuses, são três pessoas, mas é um Deus, só um Deus. No casamento são duas pessoas, mas é uma unidade. Se o casamento não for assim, ele não está de acordo com a vontade de Deus. Consequentemente, o casal não pode ser feliz, os filhos não podem ser felizes, a sociedade não pode ser feliz, o mundo não pode ser feliz. Por quê? Porque tudo foi estruturado nesse paradigma que Deus colocou, que é o casal, unido por Deus, para ser uma unidade. Eu gostaria que os casais, e aqueles que não são casados ainda, mas que vão se casar, especialmente os jovens, entendessem isso profundamente. Se o casal não for uma unidade, não está vivendo conforme a vontade de Deus, o seu casamento. Sereis uma só carne. Eu até escrevi um livro para explicar isso. Sereis uma só carne. Mas é preciso entender, gente, que isso começa, sabe aonde? Isso começa no namoro. Eu escrevi um livro sobre namoro, e quando os jovens pedem para eu dar uma dedicatória no livro, eu não dou autógrafo, eu dou dedicatória. Autógrafo é para artista. As pessoas de Deus não são artistas. Então eu dou uma reflexão. Então eu escrevo no livro: caro jovem, aqui começa a sua família, no namoro. É no namoro que a família começa a crescer, começa a nascer. Eu pergunto: algum de vocês aqui que é casado, se casou sem namorar? Não. Todos nós nos casamos porque nós namoramos. Então o namoro é coisa seríssima, não é séria, é seríssima. Por quê? Porque ali você está começando a colocar o alicerce da sua família futura, você está colocando o alicerce da sua casa. Todo mundo sabe que o mais importante numa construção é o alicerce, são os fundamentos, as brocas, as vigas baldrames, as amarrações do alicerce, porque senão não sustenta a casa depois. E isso começa no namoro. Se você, jovem, brincar com seu namoro, se você fizer do seu namoro apenas um passatempo, se você fizer do seu namoro apenas uma curtição, você está fazendo da sua família futura uma brincadeira. E você pode chorar mais tarde. Tem um provérbio popular que diz que aquele que planta ventos, colhe tempestade. Jovem que me ouve e que me assiste, eu tenho 38 anos de casados, tenho 5 filhos e tenho 6 netos. Eu quero dizer a você que tudo isso começou no meu namoro, há 42 anos atrás. Se eu tivesse brincado no meu namoro, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Leve o namoro a sério.
Não brinque com a pessoa do outro. O namoro é um tempo maravilhoso, onde você vai escolher a pessoa amada, onde você vai escolher a sua Eva, você vai escolher o seu Adão, aquele que vai ser a sua carne. São Paulo diz na carta aos Efésios, não é? Marido e mulher são uma só carne. Por isso você não pode maltratar a sua própria carne. Quando você maltrata a sua esposa, maltrata o seu marido, você está maltratando a você mesmo. São Paulo diz, porque é a sua carne. Mas é preciso escolher bem essa pessoa. Então o namoro é esse tempo bonito, é esse tempo onde você vai conhecer a pessoa do outro. Assim como quando você faz uma viagem pelo mundo, e é gostoso você ir conhecendo os países, os povos, as línguas, os costumes, as raças, os problemas, as tristezas, as alegrias de cada povo. O namoro é esse tempo, onde você vai conhecer a alma do outro. Não é o tempo de conhecer o corpo do outro, é o tempo de conhecer a alma do outro. Quem ele é, quem ela é, serve para mim. Ela tem os mesmos valores que eu tenho, ela tem a mesma fé que eu tenho, ela tem os mesmos sonhos que eu tenho, ela quer ter bastante filhos como eu quero. Essas são as perguntas que precisam ser respondidas no namoro. Não tape o sol com a peneira no seu namoro. Não empurra o seu namoro com a barriga. Não. Se você perceber que o seu namoro não vai bem, que no seu namoro só tem briga, que vocês não se entendem, termina. Tenha coragem de terminar. Porque não existe amor à primeira vista, nem em parcelas, em prestações. O amor é algo que se constrói no dia a dia, não é algo que cai do céu pronto. Então, não se engane, e não engane o outro. Alguns jovens gostam de usar uma aliança de namoro. Não tem problema nenhum, pode usar, mas saiba que essa aliança não é uma aliança definitiva. Essa é apenas uma aliança de fidelidade enquanto vocês são namorados. Mas é uma aliança que você pode tirar do dedo. Eu não posso mais tirar a minha aliança do meu dedo, porque a aliança do meu dedo é uma aliança de casamento. Mas enquanto for uma aliança de namoro, de noivado, você ainda pode tirar do dedo. A de casamento você não pode mais, só na hora da morte. Aí alguém vai tirar do seu dedo, nem é mais você que vai fazer isso. Então, jovem, viva o seu namoro de uma maneira bela. Não deixe a vida sexual sufocar o seu namoro. Não é a hora da vida sexual. A vida sexual é para o casal, porque a vida sexual pressupõe a entrega definitiva da vida ao outro. E ninguém entregou ainda a vida definitivamente ao outro no namoro nem no noivado. Não. Só no altar você vai dizer para ele: eu te recebo como meu marido. Só no altar você vai dizer para ela: eu te recebo como minha mulher. E São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz: o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao seu marido. Por isso o seu marido ou a mulher não pode dispor do seu corpo para outro, porque o corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido. Por quê? Porque agora eles são uma só carne. Então agora eles têm o direito e até o dever de viver a vida sexual, porque na beleza da vida sexual, que é a liturgia, a celebração do amor conjugal, os seus filhos vão nascer, os seus filhos vão ser gerados. Isso não deve acontecer no namoro, nem no noivado, porque eles ainda não se pertencem, não são ainda uma só carne.
A última coisa que a gente entrega para o outro é o corpo, depois que você já entregou a alma, depois que você já entregou a vida, depois que você colocou uma aliança de compromisso no dedo, dizendo: eu te amo e vou te amar para sempre. Hoje que você tem 22 aninhos de idade, mas amanhã também, quando você tiver 60, 70, com doença ou sem doença, eu vou te amar do mesmo jeito. Jovem, não apressem o rio. O rio da vida tem uma velocidade normal. Se você apressar o rio da vida, ele pode transbordar das margens e ele pode alagar a cidade da sua vida. Deixa o rio andar na velocidade dele normal, que ele vai chegar lá no mar tranquilamente. Então viva teu namoro na castidade, viva teu namoro na seriedade, e você estará se preparando para amanhã você ser um marido fiel, para você ser uma esposa fiel. O casal que luta para viver a santidade no namoro é um casal que já está preparando a santidade do casamento. Porque não se iluda, jovem. Não pense você que na vida de casado tudo será fácil. Não pense que na vida de casado você terá a tua esposa, o teu marido à sua disposição para te dar todo o prazer que você quiser, a qualquer hora, qualquer dia. Não. Pode chegar um momento na sua vida onde a tua esposa tenha um câncer e você tem que ficar 2, 3 anos sem vida sexual com ela. E aí, se você não tiver Deus, se você não tiver treinado a sua castidade na juventude, você não vai aguentar no seu casamento passar por isso. Quando a tua esposa vai dar à luz, quando teu marido está doente, você vai ter que viver de acordo com a santidade que Deus exige do casal. Então, o namoro é o começo de tudo, é o ponto de partida. Os jovens precisam entender isso. E quando nós chegamos ao casamento, o que é o mais importante? O que Deus quer? Bem, a gente sabe muito bem o que os jovens prometem para Deus no altar. Eu te recebo como minha mulher, e eu te prometo, eu juro. Você está dizendo eu juro, ser-lhe fiel, ser-lhe fiel. Quem não tem coragem de fazer esse julgamento, esse juramento, não devia subir ao altar. Porque o altar de Deus não é um lugar de palhaçada. O altar de Deus não é um lugar de brincadeira. São Paulo diz: de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, São Paulo diz. Eu te prometo ser-lhe fiel, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na tristeza e na alegria, etc, etc, etc. Amando-te, respeitando-te, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, até que alguém me leve para o cemitério, eu vou ser-lhe fiel. Eu não vou desejar outra mulher na minha vida que não seja você. Eu não vou desejar outro homem na minha vida que não seja você. E este hoje, meus irmãos, é o grande problema que destrói os casamentos: a infidelidade conjugal. Quantas mulheres chorando porque os seus maridos a trocaram por outra. Quantos homens chorando porque a sua esposa foi embora. Então é preciso que antes de você subir ao altar e fazer esse juramento: eu te recebo como minha mulher para sempre e prometo ser-lhe fiel. Então pense bem. É uma decisão que exige maturidade. Atrás desse sim que você vai dizer, virão os filhos.
Você vai constituir uma família, e você não pode brincar com a vida dos outros. Os nossos filhos não pediram para vir ao mundo, mas eles vieram por amor de Deus e por amor nosso. Mas eles têm direito à nossa vida. Nós não podemos depois deixar nossos filhos jogados em qualquer canto do mundo, seja num orfanato, seja onde for. O filho tem o direito inalienável de viver com seus pais, com seu pai e com a sua mãe, porque ele precisa disso para a sua formação moral, a sua formação intelectual, a sua formação emocional, a sua formação psicológica. Ele precisa disso. Então o casal precisa ser uma só carne. Uma só carne. O que é isso, ser uma só carne? É o casal não levar o casamento na brincadeira. Qual é o casal que leva o casamento na brincadeira? É aquele casal onde um mente para o outro. É aquele marido que ganha R$2.000 por mês, mas diz para a esposa que só ganha 1.000, porque tem medo dela gastar o outro 1.000. Só que um dia ela vai lá no bolso do paletó dele, encontra o contra-cheque dele lá, encontra o olerite da fábrica lá, e vê que ele ganha 2.000, mas ele está dizendo para ela que ganha 1.000. Mentiu. E o que a mentira gera? A mentira gera a desconfiança. A mentira quebra a unidade do casal. Não foi Jesus quem disse que o demônio é o pai da mentira? E é pela mentira que ele destrói muito o casamento. Se você começar a mentir para o teu marido, se você começar a mentir para a tua esposa, você vai dar espaço para o demônio entrar na tua vida de casado. Não faça isso. Às vezes a gente pode deixar de dizer a verdade, mas a gente nunca pode dizer uma mentira, porque a mentira não vem de Deus. Então a unidade do casal exige que não haja entre o casal fingimento, não haja falsidade, tudo seja feito em comum. Não tem importância que o marido trabalhe de um lado e tenha a sua conta bancária, a esposa trabalha de outro e ganha o seu dinheiro. O importante é que tudo seja dos dois. O que não pode existir é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o meu carro, o seu carro. Daqui a pouco vocês vão começar a dizer o meu filho, o seu filho. E o casal começa a se dividir. Não. No casamento, meus irmãos, tem que desaparecer a primeira pessoa do singular, o eu e o meu. E tem que ser substituída pela primeira pessoa do plural, nosso. Nós. Nós vamos ou não vamos fazer isso? Nós vamos ou não vamos fazer aquilo? Nós vamos ou não vamos comprar esse carro? Nós vamos ou não vamos trocar esse sofá da sala? Nós vamos ou não vamos financiar uma casa própria? Nós. Mas infelizmente muitas vezes no casamento a gente comete erros assim. O marido sai, vai lá, resolve tudo sozinho, troca o carro sozinho e traz o carro para a mulher ver. Gostou, mulher, do carro novo que eu comprei? Ela vai dizer gostei, mas eu tenho certeza que ela gostaria muito mais de ir junto com ele lá, escolher o tipo de carro, a cor do carro. Depois que ela diz para ele eu gostei, aí ele diz assim, tá bem, agora faça economia porque tem 24 prestações para pagar. É a contribuição dela na compra do carro. Não há casamento que resista desse jeito. Vocês entenderam o que é falta de unidade? Falta de unidade é falta de fazer tudo junto. E por que é bom e é bonito o casal fazer tudo junto? Porque quando dá certo aquilo que eles fizeram, eles vão sorrir juntos. Mas quando dá errado, um não vai apontar o dedo para o outro e dizer a culpa foi sua.
Não, quando eles erraram juntos, eles vão chorar juntos, e vão se consolar juntos, e vão levantar juntos, e vão continuar a vida juntos. Mas quando você vive um casamento que não é essa unidade, aí as coisas se estragam. Eu gosto de fazer uma comparação, a comparação do café com leite, que eu penso que vocês já conhecem. Se você misturar uma porção de arroz e de feijão, ainda in natura, cru, num prato, numa vasilha, depois você pode separar o arroz e o feijão. Pode dar trabalho, né? Mas você, com paciência, você separa. Por quê? Porque o feijão é maiorzinho, é escurinho, e o arroz é claro, você vai separando. E eu poderia perguntar para você: como é que você conseguiu separar o arroz do feijão? Você vai dizer: olha, eu separei, porque eles estavam juntos, mas eles não estavam unidos. Agora eu pergunto para você: se você pegar um copo de café e misturar com um copo de leite, mexer um pouquinho, e você fizer um café com leite, será que depois você pode separar? Nunca mais. Nunca mais. Eu gosto dos aplausos de vocês, porque o aplauso mostra que vocês entenderam. Isso é o mais importante. Olha, eu trabalhei Eu trabalhei 30 anos numa faculdade de engenharia química. E lá eu aprendi que você não consegue separar mais o café do leite no café com leite por nenhum processo da engenharia química. Nem por centrifugação, nem por decantação, nem por evaporação, nem por eletrólise, você não consegue mais separar. Por quê? Porque formou-se um novo produto. O café já não está só junto com o leite, o café está unido ao leite. Reparem que o café com leite, ele não tem cor nem de café e nem de leite. Ele não tem sabor nem de café nem de leite. É um novo alimento. Tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de leite, mas não gosta de café com leite, porque fez um novo produto. É isto que Deus quer para o casal. Deus quer que o casal seja como o café com leite, onde alguém olhe para os dois e veja um só projeto de vida, uma unidade no coração dos dois. É isso que Deus quer. É possível fazer isso? Como? Com a graça de Deus. Só a graça de Deus é capaz de fazer isso. Tem um jeito de fazer uma unidade do arroz com o feijão. Sabe qual é o jeito de fazer a unidade do arroz com o feijão? É você moer o feijão e você moer o arroz. Se o arroz virar pó, se o feijão virar pó, você misturar os dois e jogar um pouco de água, você vai fazer uma unidade, não vai? Vai. Então, se o casal se sente desunido, é preciso entrar o amor de Deus na vida de cada um e moer cada um. Moer o quê? Moer o egoísmo, moer o orgulho, moer a ganância, não sei, moer os nossos defeitos, aquilo que não deixa ver a unidade. É por isso, meus irmãos, que o casal não pode ser feliz sem Deus, porque o casal não pode ser unido sem Deus. As estatísticas mostram uma coisa maravilhosa, que de cada 1000 casais que realmente vivem na fé, vivem na oração, rezam juntos, frequentam a igreja juntos, participam da missa juntos, esse casal de cada 1000, um se separa. Um casal onde é verdadeiramente religioso, marido e mulher rezam juntos, permanecem juntos.
Mas quando não tem isso, por quê? Porque quando entra o amor de Deus, acontece a unidade. E quando acontece a unidade, acontece a força e acontece a felicidade. Então o casal precisa rezar. Rezar e rezar muito. O marido rezar pela mulher, a mulher rezar pelo marido, ambos rezarem pelos filhos, rezarem sempre. Eu tenho certeza que um casal que reza, por exemplo, o terço todos os dias, esse casal não se separa nunca. Tem muitas coisas que separam um casal. Tem muitas coisas que separam o casal. Querem ver? O dinheiro separa o casal, ou pode separar o casal. E normalmente o dinheiro que separa o casal, às vezes não é o dinheiro que falta, às vezes é o dinheiro que sobra. Cuidado, viu? Porque quando falta dinheiro, o casal que se ama se une. Mas quando sobra dinheiro, às vezes começa a brigar. Por quê? Porque ele quer trocar o carro, ela quer trocar a televisão. E aí começa a brigar. Quando não tem dinheiro, acaba que não briga, acaba que se une. Então o dinheiro pode separar, a moda pode separar. Às vezes a mulher quer usar uma moda que todo mundo gosta, menos o marido. Olha, que sentido tem essa moda? De repente ela quer usar uma moda que todos os homens olhem para ela e a desejam, mas o marido não quer isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode usar uma moda, pode, mas desde que a primeira pessoa que gosta dessa moda seja teu marido, seja tua esposa, depois os outros. A unidade em primeiro lugar. Então nós temos o dinheiro que pode separar, tem a moda que pode separar, tem até a religião pode separar. Quantos casais eu vejo brigando porque a mulher quer ligar a televisão na Canção Nova e o marido não quer brigar com ela? Ou ela quer ir para o grupo de oração, o marido fica brigando porque não quer que vá. Também a religião pode separar o casal se não houver unidade. Então pense bem com quem você vai se casar. Eu vejo muitos jovens hoje escrevendo para mim, passando e-mail, dizendo: eu sou católico, mas eu namoro uma moça que não é católica. E agora? Pode ou não pode casar? Eu digo para ele: você pode casar, mas você vai colocar uma pedrinha no teu sapato. E caminhar com a pedra no sapato faz calo, faz ferida no pé. Daqui a pouco você não consegue caminhar mais. Católico precisa casar com católico. Protestante tem que casar com protestante, para ser feliz. Não é por discriminação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé, a religião, é uma das coisas mais fundamentais na unidade do casal. É a hora que o casal vai rezar juntos. E aí você vai querer rezar o terço, o outro não vai querer rezar o terço. Você vai querer comungar, participar da Santa Missa, o outro não vai querer participar da Santa Missa. Então, a igreja aceita fazer o casamento misto. A igreja aceita casar um católico com um cristão que não é católico, mas que seja batizado. A igreja aceita, com a seguinte condição: que os dois prometam diante do bispo que vão educar os filhos na fé da igreja católica, para que amanhã não dividam os filhos, não fique o marido puxando para cá, a esposa puxando para lá. Então, se a tua noiva, o teu namorado, que não é da mesma fé sua, aceitam ir diante do bispo, prometer diante de Deus que vão educar os filhos na fé católica, a igreja aceita celebrar esse matrimônio. Mas saiba que você está colocando uma pedra no seu sapato. Eu não vim aqui para enganar ninguém, não posso enganar ninguém. Eu tenho que dizer aquilo que a vida mostra para a gente. E eu queria agora abordar um outro lado importante da vida do casal, porque na pregação de amanhã eu quero falar um pouco da outra dimensão da vida conjugal, da vida do casal, que são os filhos. Hoje eu quero refletir um pouco sobre os casais, amanhã sobre os filhos, a educação dos filhos.
E um outro aspecto importantíssimo na vida do casal, hoje, mais ainda, é a vida sexual. Todo mundo sabe que hoje o sexo é explorado das maneiras mais assintosas, das maneiras mais deprimentes que eu vi em toda a minha vida. Nós voltamos a uma Sodoma e Gomorra. Voltamos, infelizmente. Basta você abrir a internet, basta você entrar numa locadora de filmes, e você vai ver que nós estamos vivendo um tempo terrível de profanação do corpo humano, que é o templo do Espírito Santo. Mas o sexo é bonito. Nem por isso o sexo perdeu a sua dignidade, a sua beleza e a sua santidade. Não perdeu. O sexo Deus deu para o casal, para ser feliz. Nós todos sabemos que o sexo tem duas dimensões: unitiva, a união do casal, a celebração do amor do casal. O Papa Pio XII, em 1950, há 60 anos atrás, o Papa Pio XII já dizia: o casal tem o direito ao prazer sexual no casamento, tem direito legítimo ao prazer sexual no casamento. Mas no casamento, porque aí eles estão celebrando as vitórias da vida do casal. O ato sexual, meus irmãos, é a vitória do amor, é a celebração do amor. O casal que não tem amor, não tem uma vida sexual equilibrada, harmoniosa, não tem. Por quê? Porque você celebra à noite aquilo que você colheu durante o dia, o amor que um deu para o outro, a luta de um para com o outro, a paciência de um para com o outro, o perdão que um deu ao outro. Aí vocês vão celebrar essa vitória à noite. Aí tem sentido. É o aspecto unitivo do sexo. E tem um segundo aspecto, que é o procriativo. Deus quer que no auge da liturgia conjugal o filho seja concebido. No auge do prazer, o filho seja concebido. Deus quis assim, foi Deus que quis assim, para mostrar a nós que o filho deve ser fruto do amor do casal. E é por isso que a igreja não aceita gerar uma criança num tubo de ensaio, porque no tubo de ensaio não tem essa celebração do amor. A igreja ensina que o ato sexual do casal, marido e mulher, é o ato fundante da vida, o ato que dá fundamento à vida. Assim como o fruto nasce de dentro da flor, a criança nasce de dentro do amor do casal. Por isso que a igreja não aceita barriga de aluguel, não aceita bebê de proveta, não aceita inseminação artificial, não aceita nada disso. Porque a igreja entende como ninguém, e o mundo não entende isso, que Deus quer que cada filho seja gerado pelos seus pais, num ato de amor pessoal dos seus pais. A igreja diz: o filho tem direito a isso. Não é para nascer num tubo de ensaio gelado de um laboratório. Nós podemos fazer isso com animais, com plantas, mas não podemos fazer com filhos de Deus, porque são imagem e semelhança de Deus. É preciso entender isso. Mas a vida sexual é muito importante. E a primeira coisa que é preciso dizer com clareza é isto: o sexo é maravilhoso. Se o sexo fosse feio, a criança seria horrível. E não tem nada mais belo nesse mundo do que uma criança. É a prova de que o sexo é lindo. Segundo, ele só pode ser vivido no casamento. Ali é o lugar dele. Vivendo o sexo no casamento, ninguém vai gerar uma criança sem pai e sem mãe. Nós vivemos hoje uma tragédia de muitas crianças que são órfãos de pais vivos, porque o pai gerou e foi embora. Por quê? Porque não foi gerado no matrimônio. Então, se você tira o sexo do matrimônio, você vai causar uma série de É uma mulher que vai ter que criar seu filho sozinha.
com todas as lutas que a gente vê essas meninas enfrentando hoje. E eu não estou aqui de jeito nenhum julgando nem condenando nenhuma delas. Pelo contrário, eu estou apenas mostrando como é duro. Que preço caro você paga quando você não segue a lei de Deus. Você quer ser feliz? Então viva o sexo no seu casamento. Você não vai pegar AIDS. Você não vai provocar adultério. Você não vai provocar separação. Você não vai criar nenhum filho sem pai e sem mãe. Você não vai pegar nenhuma doença sexualmente transmissível. Porque você vai viver o sexo com a bênção de Deus no seu casamento. E aí, meus irmãos, é preciso que esse sexo seja vivido bem. Infelizmente, muitas pessoas não têm uma educação sexual adequada. É preciso saber que o homem é diferente da mulher. Um amigo meu dizia que o homem é como um fogão a gás, ligou, está aceso. Mas a mulher não, a mulher é diferente, a mulher é muito mais sensível. Ele dizia, a mulher é mais ou menos como um fogão a lenha, é difícil de acender. Não é só virar o botão e ele está aceso. Não, tem que colocar o fogo primeiro no gravetinho. Tem que soprar o gravetinho. Tem que colocar a lenha seca. Se a lenha não estiver seca, não pega fogo. Mas quando pega, pega para valer. Acende muito mais do que o fogão a lenha, a gás. Que bom que vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo, que bom. Isso quer dizer que o casal tem que se preparar para o ato sexual. O ato sexual do homem começa na cama. O ato sexual da mulher começa no café da manhã. Ou para muitas, não sei. Ou para muitas talvez começou no shopping na noite anterior. Ou num cinema, ou no restaurante. Nós homens somos um pouco mais embrutecidos. Nós somos um fogão a gás. Virou o botão, riscou o palito, está aceso. Só não acende se não tiver gás. Se estiver doente, se estiver com muita dívida, se estiver muito preocupado, aí pode ser que não haja a centelha. Não haja a centelha ou não haja o gás. Mas se virar o botão, tiver gás de centelha, acende na hora. Pode estar o maior frio do mundo, pode estar o maior calor do mundo, mas a mulher não. E graças a Deus, Deus fez a mulher diferente. Graças a Deus, Deus fez a mulher mais humana, mais sensível. O ato sexual do homem é um pulso. O ato sexual da mulher é uma onda. Vocês entenderam? O ato sexual da mulher é muito mais belo do que o ato sexual do homem. Mas o homem tem que entender isso. Se o homem não entende isso, o que acontece? Ele se satisfaz rapidamente e a onda nem começou a subir ainda. E a onda nem começou a subir ainda, ele já acabou. Ele já está querendo dormir. E ela começa a ficar frustrada. E ela começa a dizer assim: ah, eu sou doente. Eu tenho frigidez. Porque ele sente, ele gosta, ele quer e eu não quero. Eu já estou ficando até com nojo desse negócio. Eu já vi, meus irmãos, muitas mulheres dizerem para mim: eu tenho nojo desse negócio. Mas é claro que é para você ficar com nojo. Só ele que tem prazer. Você não tem. E por que ela não tem? Porque você, marido, é um egoísta. Porque você é um apressadinho. Porque você não tem paciência. Porque você não sabe preparar a tua mulher. Você tem que esperar o fogão de lenha acender primeiro. Depois que o fogão de lenha estiver aceso, aí você vai virar o botão do fogão a gás. Mas tem marido que pensa que a mulher é apenas um saco de prazer, ou um objeto de prazer. Não é. Ambos têm o direito de serem felizes na vida sexual.
Então o casal, se for preciso, tem que procurar uma terapia sexual. Tem que procurar alguém que ajude. Seja um médico, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um padre, seja um casal. Onde é que nós estamos errando? Se houver amor entre o casal e não houver harmonia sexual, alguma coisa está errada na relação sexual. Bem, quando falta amor, aí tudo se complica. Aquela música que de vez em quando canto por aí, de dia a gente briga, de noite a gente se ama, é só na música, que na vida não é assim não. O casal que se ama de dia, se ama de noite. O casal que briga de dia, não se entende à noite. Não tem jeito. A vida sexual é manifestação de amor. Você vai manifestar o que se você não tem amor? Se vocês passam um dia brigando, se vocês passam um dia se ofendendo, jogando prato um no outro, chamando o outro de burro, chamando o outro de culpado, chamando o outro de desgraçado, como é que você vai chegar para ele, para ela à noite e dizer: vamos lá para o inferno? Que bom que vocês entenderam, graças a Deus. Então, meus irmãos, vejam como a vida sexual é linda no casamento. É aquele momento de graça para o casal. O ato sexual é um momento de bênção para o casal. É um momento de celebração do amor do casal, da vida do casal. Mas quando o casal não pode viver o ato sexual, como é que faz? Quando um deles está doente, como é que faz? Aí, meus irmãos, é a hora da aprovação para muitos casais. E é nessa hora que eu digo a vocês que o casal tem que estar preparado, tem que estar em Deus, para não ser tentado a querer buscar satisfação fora de casa. Então, naquele período em que ela não te pode dar o prazer da vida sexual, em que ele não pode te dar o prazer da vida sexual, então vocês têm que oferecer a Deus esta oblação, esse sacrifício, pela felicidade de vocês, pela felicidade dos filhos, pela igreja. Esta deve ser a melhor penitência que um casal tem para fazer. São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele dizia assim, que a melhor penitência não é aquela que nós escolhemos para fazer. Eu vou fazer uma penitência, não vou tomar cerveja no carnaval. É bonito, é bom, continue fazendo. Mas tem uma penitência mais bonita. É você aceitar aquela penitência que a vida te manda. Ele diz, essa é mais importante. A penitência melhor para você é a penitência do seu dia a dia. Eu não busco penitência para fazer, não. Eu aprendi. Eu procuro dizer a Deus, Senhor, que eu aceite as penitências que o Senhor permite que me atinjam. Já basta a penitência do dia a dia. Já basta a preocupação de cada dia. Já bastam as lutas de cada dia. Então, quando você não puder ter vida sexual, não se desespere. O amor não é só feito de prazer. Não. Quanto mais a gente envelhece no casamento, mais a gente entende que o amor, ele é muito mais belo no campo espiritual, no campo emocional, no campo afetivo, do que no campo físico. A idade vai mostrando isso para a gente. Mas é preciso aí existir o amor do casal. É fácil, meus irmãos, a gente amar uma moça de 20 anos de idade. É fácil amar um rapaz com 20, 25, 30 anos de idade. Mas já não é tão fácil você amar uma mulher com 60, 70 anos de idade. Mas aí é que o amor é bonito.
Aí é que o amor, ele é a oblação, como é o amor de Cristo. São Paulo disse para os casais, na carta aos Efésios, Efésios 5, 25, eu quero concluir a nossa reflexão, exatamente lembrando isso que São Paulo ensina para os casais. São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E São Paulo diz, se entregou por ela. É muito importante, meus irmãos, a gente entender o que é o amor. Os casamentos hoje vão mal. Às vezes os noivados já vão mal, porque falta uma noção correta de amor. Amor não é aquilo que você vê na televisão. Um artista bonito tremer diante do outro e dizer I love you, je t'aime, eu te amo. Será? Será que ele e ela que está dizendo para o outro isso, tem coragem de se deixar pregar numa cruz por amor ao outro depois? Meus irmãos, Jesus não disse apenas amai-vos uns aos outros. Essa frase está pela metade. A frase completa de Jesus é esta: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E vejam como é que Ele nos amou. Olhem bem para o Cristo crucificado ali. Ele morreu de amor. Ele morreu de amor por nós. Então São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua esposa, a igreja, e se entregou por ela. Então eu deixo para você que é casado, ou para você que vai se casar, eu deixo aqui agora essa pergunta: você está disposto a amar o seu marido, ou amar o seu futuro marido, a sua esposa, a sua futura esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Se você estiver disposto, o seu casamento será feliz, seus filhos serão felizes, seus netos serão felizes, porque o amor, ele desce através das raízes das gerações, profundamente. Então, quando você sentir, ou se você sentir um dia, que no seu casamento já não existe mais tanto prazer físico, não se assuste, porque existe o prazer maior, que é o prazer que o amor dá a cada um de nós, o amor de Deus. E aí, meus irmãos, é preciso que a gente tenha consideração com o outro. Eu já disse aqui e eu repito, como dói no meu coração ver tantas vezes os e-mails que eu recebo mais de 100 e-mails por dia, mulheres que me dizem assim: professor, depois de 30 anos de casado, meu marido me deixou, foi atrás de uma mocinha mais nova. É claro, meus irmãos, que uma mulher de 30 anos é muito mais atraente do que uma mulher de 60. É claro que o homem tem vontade de trocar de 60 por duas de 30, ou a de 40 por duas de 20, não sei. Mas onde é que está o amor de Deus? Onde é que está a fidelidade? Onde é que está o juramento que nós fizemos diante de Deus? E outra coisa que eu preciso dizer aqui, antes de terminar: se por acaso houver na tua vida de casado um escorregão dele ou um escorregão dela, de repente um adultério, não é motivo para acabar o casamento. Não. A igreja pode perdoar qualquer pecado. O catecismo da igreja diz que não há pecado que a igreja não possa perdoar quando a pessoa está arrependida. Então não precisa acabar seu casamento se houve um adultério. Não.
precisa haver reconciliação. Primeiro, reconciliação com Deus. Primeiro você tem que se ajoelhar diante do sacerdote do Deus Altíssimo e pedir perdão. E sair dali perdoado. E você sai com a alma lavada, como se aquele adultério não tivesse acontecido. Essa é a primeira condição. Depois de você prometer para você e para Deus que nunca mais você vai fazer isso. A igreja aceita, o Código de Direito Canônico da igreja aceita que o cônjuge traído, uma traição consumada, repetida, o Código de Direito Canônico aceita que o cônjuge traído abandone o outro. Aceita. Não aceita que se case de novo. Mas a igreja prefere que haja o perdão. O Código de Direito Canônico diz isso. A igreja prefere que haja o perdão, porque o perdão é mais digno, mais nobre do que a separação. Então, eu quero dizer para as esposas o seguinte, para as mulheres o seguinte: os homens hoje são tentados tremendamente, horrivelmente, de maneira infernal. Os homens são tentados. Então você, mulher, precisa estar ao lado do seu marido. Você precisa cuidar da sua vida sexual com ele. Você não pode deixar o seu marido ser carente de vida sexual, porque de lado de fora, ao lado dele, tem alguém querendo oferecer um prazer para ele a preço de banana. Então cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento, e não deixe a família acabar. Não deixe o casamento acabar porque houve uma falha, porque houve um pecado, ainda que esse pecado tenha sido grave. Não deixa. O sangue de Cristo apaga qualquer pecado, porque atrás de nós existe a família, existem os filhos que dependem de nós, e a gente sabe quão grande é o prejuízo para uma criança que não pode ter o pai e a mãe ao seu lado. Então, todo o sacrifício possível, ainda que seu joelho chegue a sangrar no chão, vale a pena, para você manter seu casamento, manter sua família. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé um instante. Deixar que essa oração com Laércio agora, com os nossos irmãos, faça descer na nossa alma com profundidade esse desejo de que a nossa família seja uma família de Deus, mesmo que seja uma família com problemas, mesmo que seja um casal que enfrenta, quem sabe, uma questão de adultério. Não, Deus é mais, Deus é maior. Deus vem em auxílio da nossa miséria, Deus vem em auxílio da nossa fraqueza. Nunca jogue fora a pequena iniciativa de hoje. Não despreze o amor que você dedica hoje. Não despreze o sorriso, o olhar, a iniciativa simples de hoje. Não despreze. Levante as suas mãos e peça ao Senhor a graça de novas iniciativas, porque na iniciativa você está semeando. Levante as suas mãos sem receio, nem precisa levantar muito alto não. Peça ao Senhor que Ele coloque sementes de vida nas suas mãos. Peça ao Senhor criatividade. Quem ama é criativo. Quem ama é inovador. Quem ama brinca, se alegra para chegar à celebração. Peça ao Senhor que com a sua graça você seja
aquebrantado na sua rigidez. Se disponha a ser renovado. Queira ser transformado na maneira de lidar, na maneira de falar, na maneira de se comportar. Que beleza o professor Felipe Aquino, praticamente dando o seu testemunho e dizendo: tenho 42 anos de relacionamento. 42 anos não dá para ser igual, gente. É mutação, é vida, é mudança, é crescimento, é atualização. O amor é assim. Estou celebrando minhas bodas de prata. A cada dia Deus nos dá inovação, criatividade. Levanta as suas mãos e diga ao Senhor: dá-me, Senhor, iniciativa. Dá-me, Senhor, criatividade. Dá-me, Senhor, que eu possa provocar o amor, semear o amor, que eu possa ser um instrumento da sua paz. Coloca aqui nas minhas mãos, meu Senhor, as sementes. Eu quero ser responsável com as sementes do amor. Eu quero ser competente. Eu quero ser capaz de semear o amor. E antes mesmo de cantarmos, com as mãos estendidas, solta a sua voz. Seria lavaria, lavaria, lavaria. Pelas suas mãos, vai orando. Pelo seu amor, vai orando. Pela sua criatividade, ore. Casal que não se renova, deixou de amar. Casal que não se renova, envelheceu, morreu. Ore, ore. Seria lavaria, 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 lavaria. Na lavaria, lavaria, na lavaria, lavaria, lavaria. A maneira que você olha para ela, vai orando e ouvindo. A maneira que você olha para ele tem que mudar, tem que ser cada vez melhor. A maneira com que você sorri para ela, sorri para ele, brinca com ela, brinca com ele, tem que ser cada vez melhor. A maneira que você pega na mão, a maneira que você se dirige, se volta para ele e para ela. Ore, ore, ore um instante. Gaste um instante de tempo sobre a sua iniciativa, sobre a sua criatividade, sobre o seu amor. E aqueles que são casados, agora levante bem alto a sua mão esquerda e peça ao Senhor por aquele sacramento, pelo poder do sacramento que você traz, que o seu amor seja como o amor de Cristo, desdobrado, desdobrado, desdobramento, iniciativa. Peça ao Senhor que pela força do teu sacramento, pela força do teu matrimônio, por essa unção, você cada vez mais se atualize como esposo, como esposa, como pai, como mãe, que vocês possam ser instrumentos do reino de Deus na sua casa. Amém. Que assim seja, Senhor, na minha casa. Que assim seja, Senhor, no meu amor. Que assim seja no meu coração. Que assim seja para mim. Que eu tenha olhos
que eu tenha maneira de ver diferente. Dá-me, Senhor, a visão espiritual, que eu não fique só no material, só no humano, mas que eu possa ver além das aparências. Ó Divino Espírito Santo, capacita aqui as esposas. Ó Divino Espírito Santo, no nome de Jesus, nós pedimos infundir um amor redobrado no coração dos maridos, que os maridos possam ser doces e firmes, que as mulheres possam ser acolhedoras, receptivas, criativas, como mães, como companheiras maravilhosas. Ó Divino Espírito Santo, concede-nos um entrelaçamento. Ó Divino Espírito Santo, concede-nos a graça de compactuar o amor, de dar e receber, de ir e vir, de caminhar nessa realidade maravilhosa. Ó Senhor, nós estamos clamando por nossos matrimônios, por nossos namoros, por nossos relacionamentos, por cada um de nós no amor. Dá-nos a tua graça, Senhor. Dá-nos o teu amor, Senhor. Como na lavaria, 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 lavaria. Levanta as suas mãos, as tuas. Diga ao Senhor: lavar, purificar, restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos. Lava, lava, desce. Lava, purificar, restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, serás nosso Deus e nós seremos. Mais uma vez, lava, lava, purifica e restaura-nos de novo. Serás, serás o nosso Deus e nós. Só as mulheres. Lava, purifica, meninas. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos. Agora só os homens. Lava, homens. Lava, purifica e restaura-nos de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Toda a família. Lava, lava, purifica e restaura-nos de novo. Serás, serás o nosso Deus e agora sim, peça, derrama sobre nós, derrama sobre o quê? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com uma oração sincera assim, você pode aplaudir porque Ele já mandou. Ouça! CançãoNovaPlay.com. Assine já!